Olá, super boa noite. Que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à primeira live do nosso evento especial Suplementar Muda Tudo. Esse mês de junho, a Pura Vida completa 10 anos, uma década dedicada a transformar vidas por meio da nutrição inteligente e da suplementação com propósito. E para celebrar este marco, nós preparamos 5 lives incríveis, com a presença de grandes especialistas em nutrição e saúde. Mas não é só isso. O site da Pura Vida está com descontos especiais em comemoração ao aniversário da marca e ainda, em cada live desse nosso evento, nós iremos revelar um presente extra, exclusivo e limitado, mas somente para quem estiver ao vivo conosco. Então, não perca! Se você está aqui, a gente fica realmente muito feliz. É porque você acredita que suplementar muda tudo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar ao longo dessa jornada juntos. Você irá aprender a suplementar de forma prática, descomplicada, eficiente, entender que o seu corpo precisa fazer escolhas mais conscientes para uma vida com mais energia, saúde e bem-estar. E para começar com o pé direito, a gente escolheu um dos suplementos mais falados e mais estudados da atualidade, a creatina. Mas, antes de começarmos, escreve aqui pra gente. Escreve no chat da onde você vem, qual é o estado que você mora. Você usa creatina? Né? Da onde que você conheceu a Pura Vida? E mais, aproveita, curta a nossa live e compartilhe o link com quem você acha que precisa assistir esse conteúdo, porque eu não tenho dúvida, vai ser imperdível. E para tirar todas as dúvidas e te mostrar os benefícios incríveis da creatina, eu vou receber hoje um expert no assunto, o nutricionista Pedro Perim. Bem-vindo, Pedro! Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui nessa primeira live e ainda mais falando de suplementação e ainda sobre creatina, que é o suplemento que eu mais amo estudar, fez parte de toda a minha jornada do meu mestrado, publiquei alguns artigos sobre creatina, então poder falar sobre esse assunto sempre é um motivo de grande felicidade. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente. O Pedro, gente, é mestre em ciências, especialista em nutrição esportiva e membro do American College of Sports Medicine. É uma honra a gente ter você aqui na celebração dos 10 anos da Pura Vida. Honra toda minha. Bom, vamos começar as nossas perguntas aqui, Pedro. A gente fala que a creatina, né, é um dos suplementos, talvez não só o mais falado, mas o mais estudado da atualidade. E não é à toa que os benefícios da creatina para o corpo, eles são realmente incríveis. Muita gente já usa, mas tem pessoas que acreditam que a creatina é indicada apenas para quem treina muito pesado, para os atletas. Então eu queria que você trouxesse aqui para que serve a creatina. Perfeito. E isso explica muito, a minha resposta explica muito o motivo da creatina ser esse suplemento mais estudado, porque de fato ela é o suplemento mais estudado no mundo, né? Nós temos inclusive congressos exclusivos para discutir sobre as atualidades sobre creatina relacionada às pesquisas, no esporte e na saúde. E tudo começou muito com essa visão da creatina no ganho de massa muscular, no ganho de força muscular, dentro desse ambiente esportivo, digamos assim, como um grande aliado para a performance esportiva. E os holofotes da ciência, elas ficaram muito voltados para essa questão envolvendo a creatina no esporte por muitas e muitas décadas. Tanto que hoje, dentro desse ambiente esportivo, a creatina ela é considerada o suplemento nível A, o maior nível de evidência científica que nós temos.
Só que nos últimos 5, 8 anos, nós tivemos uma grande mudança de cenário nisso daí. Na verdade, não é nenhuma grande mudança de cenário, na verdade, informações complementares que eu diria que ampliou essa possibilidade de uso da creatina. Então, deu origem a diversas pesquisas trazendo os efeitos da creatina, não só para quem quer pegar mais peso, ganhar mais massa muscular, correr mais rápido, não só para quem está nesse âmbito esportivo, mas também para quem quer ter saúde, para quem quer ter qualidade de vida, para uma mulher no período da menopausa, para uma mulher em diferentes fases da sua vida, inclusive no contexto de gestação. Então a gente dá origem a essas novas perspectivas da creatina que faz com que ela seja um suplemento não só mais pesquisado, mas o mais falado atualmente, diante de todos esses benefícios que ela traz, não só para o esporte, mas também para a saúde. Muito bom. Até queria saber de quem está acompanhando a gente aqui, essa live, escreve no chat para a gente se você já consome creatina, né? Porque eu acho que é interessante a gente também conhecer um pouquinho os nossos as pessoas que estão acompanhando, e se vocês tiverem dúvida também pode colocar aqui que em algum momento a gente responde. E o que a gente sempre recebe das pessoas que interagem no grupo de WhatsApp é primeiro, se existe horário para tomar creatina. Essa pergunta é maravilhosa porque eu estudei ela durante o meu mestrado, inclusive eu publiquei um artigo científico internacional sobre isso daí. E essa é uma dúvida muito comum, que é se creatina ela é melhor ser suplementada antes ou depois do exercício físico, né? E a resposta é tanto faz. Não importa qual horário do dia a suplementação de creatina é ingerida. Existem outros fatores que são mais importantes quando a gente olha para a questão envolvendo a creatina do que o seu horário de ser ingerido, né? Então a gente olha, por exemplo, em relação à sua dose adequada, aproximadamente 5 a 10 gramas por dia. Então já trazendo um spoiler aqui, né? Quando a gente fala para essa questão mais muscular, mais para o desempenho esportivo, a gente pode ficar em torno de 5, 6 gramas por dia. Já quando a gente vem para os efeitos da creatina a nível cerebral, em performance cognitiva, ganho de foco, de concentração, memória, a gente trabalha mais por volta de 10 gramas ao dia. A forma de creatina, e hoje a creatina monoidratada, ela é a forma mais segura e efetiva em termos de estudos, em termos de validação da ciência. E o detalhe mais importante é que creatina ela deve ser suplementada todos os dias, mesmo em dias que não existe treino. Então por isso que a creatina ela não é um pré ou um pós-treino, porque ela deve ser suplementada inclusive nos dias que não tem treino. Então o horário não faz diferença em termos de se há um melhor horário para consumir a creatina ou não. Esses outros 3 pilares, eles são muito mais importantes do que o horário. Não, excelente, porque eu ia te fazer exatamente essa pergunta sobre o consumo da creatina ser no dia em que a gente faz atividade física. Não O que importa é a frequência. Exato, porque a creatina, ela não é um suplemento que a gente toma agora e já tem um benefício imediato. Ela não é um pré-treino, por exemplo. Então eu gosto sempre de trazer a seguinte analogia. Imagina um estádio de futebol que vai ter um show que vai lotar aquele estádio. Imagina que esse estádio, ele é o nosso músculo ou o nosso cérebro, o nosso órgão que a gente quer pensar aqui, e as pessoas que estão compondo esse estádio é a creatina. Só que essas pessoas, para chegarem até o estádio, elas precisam de transporte. Então imagina que existe um taxista que leva essas pessoas, essa creatina do hotel, até o estádio, até o evento. Só que nós temos poucos taxistas disponíveis para encher esse estádio de uma única vez. Então ele precisa trabalhar por alguns dias consecutivos para pegar essa creatina, levar até o estádio, pegar essa creatina, levar até o músculo, pegar essa creatina, levar até o músculo. Então é um processo crônico, é um processo de pelo menos 10 dias de suplementação para começarmos a encher esse músculo de creatina e colher todos esses benefícios. Muito bom. E aí você está trazendo, né, sobre encher este músculo de creatina, e aí tem muito também a fala de que creatina ajuda a ganhar massa muscular, é isso? Sim
porém, dependendo de um cenário. Eu vou explicar isso agora. Sendo bem direto ao ponto, tomar creatina e ficar no sofá, não fazer uma prática de exercício físico, não vai exercer esse ganho de massa muscular. A gente até consegue aumentar a creatina no músculo sem fazer o exercício físico, mas isso não vai gerar ganho de massa muscular. O que a creatina ela faz nesse quesito de ganho de massa muscular? Quando a gente tem um cenário propício para esse ganho de massa muscular, e o que é esse cenário propício, né? Uma adequação de proteína, que inclusive vai ser um assunto de uma live aqui dentro dessas 5 lives, a prática de exercício físico, a qualidade do sono, que vocês também vão poder aprender aqui sobre suplementação para melhorar a qualidade do sono, porque isso influencia no ganho de massa muscular. Então, quando a gente tem esse cenário favorável para o ganho de massa muscular, a creatina, ela otimiza esse cenário. Ela ajuda esse cenário a ser um cenário mais positivo para esse ganho de massa muscular. E aí sim a gente colhe esses benefícios a nível de ganho de massa muscular com a suplementação de creatina, desde que tenha um aporte proteico adequado, uma prática de exercício físico adequada, uma qualidade do sono muito bem feita, uma hidratação, esses fatores prévios que possa fazer com que a creatina inclusive tenha a capacidade de atuar nesse ganho de massa muscular. Muito bom. Me dá 1 minuto que eu preciso passar um recado para eles, pode ser? Claro. Então tá bom. Vocês que estão aqui com a gente, essa é uma live comemorativa dos 10 anos da Pura Vida. A gente vai ter 5 lives todos os dias dessa semana, então meu convite aqui para vocês. E ao final da live a gente sempre tem um presente, mas só para quem ficar até o final da nossa live. Ó, e boa. hoje o tema é creatina, com o querido Pedro, e ao longo da semana a gente vai ter outros especialistas, nutricionistas, parceiros da Pura Vida para poder contribuir e trazer cada vez mais conhecimento para vocês. Me falem se está fazendo sentido, compartilhem com as pessoas que vocês amam, porque falar sobre saúde e bem-estar a gente precisa dividir com outras pessoas. E eu vou continuar no nosso tema creatina. Pedro, vamos lá. Para continuar o nosso papo também, as perguntas que sempre surgem no nosso grupo aqui. Se a gente pode misturar a creatina com café ou com bebida quente? Legal. Essa é uma pergunta que a resposta é uma grande dica prática e uma grande quebra de mito também, né? Eu diria que esse nosso papo aqui sobre creatina é um papo quase que quebrando alguns mitos, porque além de ser o suplemento mais estudado, o suplemento mais falado, é um dos suplementos que mais tem mitos, né? Então, nosso objetivo aqui hoje é quebrar esse mito. E um dos mitos mais comuns quando a gente fala de creatina é que não se pode misturar creatina com cafeína, que isso traria um efeito negativo para o mecanismo de ação da creatina, né? E isso não é verdade. Misturar a creatina com a cafeína não interfere no seu mecanismo de ação, na sua ação no nosso corpo humano. Mas existe um detalhe muito importante nisso daí, que é a não possibilidade, a não recomendação de misturar essa creatina no café quente. E não só no café quente, num chá quente, numa preparação, numa panqueca que vai ao fogo, por exemplo, né? Ou seja, quando a gente coloca essa creatina em qualquer preparação que seja em uma temperatura elevada, essa creatina ela é desnaturada. E aí essa creatina ela é degradada em creatinina. E essa creatinina, ela não é absorvida pelo nosso músculo, pelo nosso cérebro e não tem todos esses efeitos positivos que a creatina gera. Então, de uma maneira geral, quando a gente mistura essa creatina em alguma preparação quente, nós estamos diminuindo a sua eficácia. Perfeito. E qual é a sua recomendação, a melhor forma de consumo? Jejum, com água pura, com alimentação? Legal. Eu sempre falo que a melhor forma de consumo de creatina é a forma que que a pessoa mais gosta. Então, tem gente que gosta de misturar na água, tem gente que não gosta de misturar na água, tá na moda agora, né? Colocar a creatina na boca e depois tomar água, tá tudo bem. Tem gente que gosta de misturar no suco, tá tudo bem. O importante é que seja consumida. Agora, da maneira que for mais fácil para consumir, é a melhor maneira recomendada. Só que existe um detalhe muito importante nisso daí também,
que se nós misturarmos essa creatina ou consumirmos essa creatina juntamente com uma refeição, então, por exemplo, consuma essa creatina num café da manhã, ou num shake pós-treino, ou num shake de lanche da tarde, que não precisa estar associado ao exercício físico, juntamente com carboidrato ou uma proteína, ou carboidratos e proteínas, a gente tem um efeito adicional. Não significa que ela, isolada na água em jejum, não vai funcionar. Ela vai continuar funcionando. Mas se a gente suplementar ela juntamente com essa refeição, a gente tem um ganho adicional nessa captação do músculo pela creatina. Então pode ser uma dica prática bastante importante para você. Pode misturar no suco, pode misturar no shake pós-exercício, no shake da tarde, em qualquer horário. Mas o mais importante é não misturá-la em alguma preparação quente, em alguma bebida quente, para não perder essa eficácia da creatina. Não, e eu acho que a super vantagem da creatina é que ela não tem um sabor, né? Então, realmente, se misturar, passa ali, é só dissolver e fica fácil de consumir. Mas acho que você trouxe aqui uma mensagem que é o importante é a frequência, né? Não importa o horário, não importa se vai tomar com suco, se vai tomar pura, mas a gente precisa sustentar essa frequência. Isso. É isso, né? Exatamente. Agora, isso. ô Pedro, a gente sabe que tem alguns tipos de creatina, né, no mercado. A monoidratada, a microionizada, com o selo CreaPure. Como escolher aquela que é o melhor para mim e como saber se a marca de creatina ela tem qualidade? Legal. Essa é uma pergunta muito boa diante de todo esse boom que está tendo da creatina, né? E às vezes surge muita dúvida, poxa, qual creatina é interessante de ser consumida ou não? 99% dos estudos da creatina, elas são utilizadas, são feitos com creatina monoidratada. E essa é a forma mais segura, mais efetiva e o melhor custo-benefício que tem. E por que eu falo que é a mais efetiva? Porque a creatina monoidratada ela tem 99,9% de pureza e de captação pelo nosso músculo, né? Então é muito difícil algo ultrapassar isso daí, mesmo que ultrapasse, vai ultrapassar 0,01%. Então esse custo-benefício da creatina monoidratada, ela é muito importante, né? E aí quando a gente pega o selo CreaPure, a CreaPure, ela é uma creatina monoidratada. Ela tem esse selo, né, por conta da matéria-prima que garante um selo de pureza, mas ela não deixa de ser uma creatina monoidratada. Então, quando a gente olha para esse cenário, o fator mais importante é escolher uma creatina que seja 100% monoidratada. Então, uma dica prática que eu dou para você que está na dúvida de qual creatina consumir diante de diversas opções, dá sempre uma olhada na lista de ingredientes. Só precisa e só deve ter um ingrediente, creatina monoidratada. Perfeito. E aí eu queria que você me lembrasse, eu sei que você falou no comecinho da live, mas provavelmente teve gente que chegou agora de novo, sobre qual é a quantidade de creatina que a gente precisa consumir, tanto para, né, condições, se eu tenho como intenção a saúde física, eu acho que você mencionou também sobre questões relacionadas à saúde cerebral. Isso. Hoje a gente tem uma grande amplitude dos efeitos da creatina, né? Então é claro que quando a gente olha para o clássico efeito da creatina no esporte, nesse ganho de massa muscular, nesse ganho de força muscular, isso acaba sendo um grande objetivo quando se tem o consumo de creatina. Mas paralelamente a isso, nós colhemos outros benefícios quando suplementa a creatina, como por exemplo uma melhora no metabolismo da glicose. Então, por exemplo, uma redução do risco de diabetes tipo 2. A gente tem um efeito cardioprotetor que a creatina ela é capaz de gerar também, que tem sido bastante estudado. A gente tem efeitos da creatina na melhora do sistema imunológico. Então, questões como gripes, resfriados, nesse momento do meio do ano, né, onde tem aí um frio que começa a ter origem e juntamente com esse frio tem as gripes, os resfriados, as rinites, né? Então essas questões que envolvem o sistema imunológico podem ser otimizados com a suplementação de creatina e também com uma grande influência a gente tem a capacidade da creatina de chegar no nosso cérebro. Então da mesma maneira que quando nós suplementamos creatina e essa creatina ela é estocada no nosso músculo, ela também é capaz de ser armazenada no nosso cérebro. E ela age como um grande protetor cerebral.
Então, quando a gente tem esses estoques de creatina bem realizados a nível cerebral e quando temos situações que a gente chama de estresse agudo, como por Uhum. exemplo, uma noite de sono mal dormida, um exercício muito cansativo que tende a quebrar um pouquinho esse processo cognitivo, a creatina ela protege o nosso cérebro a essas repercussões negativas do estresse agudo. Então é bastante interessante esses novos estudos da creatina com o cérebro, porque traz desde essa proteção, mas também uma aplicabilidade direta na melhora da cognição. Porque se a gente enche esse músculo de creatina, do mesmo jeito que nós entregamos mais energia para o músculo, se a gente enche esse cérebro de creatina, nós entregamos mais energia para esse cérebro. E aí células super famosas do cérebro, como por exemplo os neurônios, têm a sua atividade aumentada, trabalham em sua plena capacidade quando tem essa disponibilidade de energia que foi ofertada pela creatina. Então a gente tem observado muitos estudos e muita coisa interessante demonstrando o efeito da creatina a nível cerebral. Então, se você é uma pessoa que quer performar um pouco mais numa rotina de trabalho, quer ter um pouco mais de foco, de concentração, de memória, ou uma mulher no período da menopausa que sofre muito com essas faltas de memória, essa perda de cognição, que tem a dificuldade de concentrar na leitura de um livro e todos esses fatores, a creatina ela é super benéfica para restaurar, para promover essa performance cognitiva que muitas vezes por diversos fatores está comprometida, né? E aí, respondendo Uhum. a sua pergunta, a gente tem uma diferença de dose para esses determinados objetivos. Quando a gente fala inicialmente desses objetivos a nível muscular, a nível de ganhar mais massa muscular, de ganhar mais força ou de performar melhor na prática esportiva que está sendo realizada, a gente pode trabalhar em torno de 5 gramas por dia ou 6 gramas por dia, né? Já que na maioria das vezes o scoop ele tem 3 gramas, então 2 scoops por dia já é o suficiente para esses objetivos a nível muscular. Quando a gente fala a nível de cérebro, quando a gente fala de cognição ou até mesmo o efeito protetor a algumas doenças relacionadas à saúde mental, como depressão e ansiedade, essa dose ela precisa ser aumentada um pouquinho mais. Então a gente fica em torno de 9 a 10 gramas por dia para colher esse benefício. Não precisa ser fracionada, pode consumir tudo de uma vez. Até 10 gramas por dia de uma única tomada, o nosso corpo ele tem a capacidade de metabolizar super tranquilo. E eu percebo os benefícios a partir de quanto tempo que eu consumo. Então, eu tomo hoje, amanhã eu já me sinto bem, eu preciso de um período. Precisamos de um período, precisamos de um período. Pelo menos 10 dias para começar a ter esses aumentos de creatina a nível de músculo, a nível dessa saúde muscular, dessa força muscular como um todo, exceto em pacientes, em pessoas vegetarianas, veganas que não consomem a creatina da via da alimentação. Então, quando entra uma creatina, o músculo está sedento por ela, então tem uma captação muito rápida e aí os efeitos eles são mais rapidamente sendo observados, né? E então essas pessoas elas ali em 4, 5 dias de suplementação já têm uma resposta muito rápida, né? Mas em geral as pessoas que têm um consumo de alimentos de origem animal, carnes, frangos e peixes, por exemplo, a partir de 10 dias, 2 semanas de suplementação para músculo e para cérebro 28 dias. 4 semanas, aproximadamente um mês, a gente colhe esses benefícios, começa a colher esses benefícios de creatina para o cérebro como um todo. Perfeito. E eu preciso ter alguma prescrição, Pedro? Por exemplo, ok, eu sinto que a minha memória está falhando, então eu vou lá e vou começar a consumir 9 gramas de proteína, de creatina por dia. Isso eu faço por mim mesma ou eu combino com o meu nutricionista? É sempre muito importante quando a gente fala de suplementação, né? Sempre que possível, o melhor dos cenários é ter um acompanhamento de um nutricionista, é ter esse acompanhamento profissional para orientar doses, orientar combinações, inclusive, né? Do que pode ser feito diante das queixas, diante desses cenários que são muitas vezes individualizados, né? Mas o que eu quero também trazer como outro lado da moeda é que não existe contraindicação para a creatina.
Era isso que eu queria te perguntar. Tem algum malefício? Não existe contraindicação para a creatina. E aqui eu vou até trazer uma novidade bastante legal para mostrar que não tem contraindicação da creatina, que foi uma novidade que aconteceu agora no último Congresso Internacional de Creatina que eu participei, que aconteceu na Alemanha. E eles trouxeram que já está acontecendo um movimento global, que inicialmente é em alguns países da Europa, a proposta de fortificar alguns alimentos com creatina. Diante de todos esses benefícios globais para a saúde que aumentar essa dose de creatina é capaz de gerar. Então, não tem contraindicação. A suplementação de creatina ela é 100% segura para todas as pessoas. Muito bom. Que notícia boa, hein? E aí eu queria aproveitar e trazer aqui algumas outras dúvidas, né? Porque mesmo os estudos comprovando, ainda existe muito receio, é tudo muito novo, né? Esse boom de informações é nos últimos 2 anos, né, que a gente está tendo acesso. Então, mito ou verdade? Vamos tirar aqui algumas dúvidas com explicação prática. A creatina pode sobrecarregar os rins? Mito. Eu diria que esse é o maior mito da história, ok? Super mito. Nós temos estudos com suplementação de creatina todos os dias durante 5 anos. 5 anos. Não teve nenhuma alteração renal. Temos estudos com um paciente que tinha um único rim e foi suplementado com creatina para ver se esse rim aguentaria a suplementação de creatina. E aguentou, nenhum problema renal. Então, esse é um mito, um dos maiores mitos da suplementação de creatina e, como eu já respondi, não é verdade, não acontece nenhuma mudança na função renal com a suplementação de creatina. É super seguro, tanto que nesse congresso também foi apresentado uma novidade de estudos com pacientes que fazendo hemodiálise. Pacientes com problemas renais crônicos fazendo hemodiálise, suplementados com creatina e não houve nenhum efeito negativo. Pelo contrário, eles se beneficiaram da suplementação de creatina porque um dos efeitos colaterais dessa lesão renal crônica é perda de massa muscular e perda de cognição. 2 fatores que a creatina é super capaz de atuar. Muito bom. Mito ou verdade? A creatina engorda ou retém líquido? Boa, essa é muito boa também. Grande mito, né? E teria o terceiro desses aí também, que a creatina ganha massa muscular, que chega aqueles pacientes, aquelas pessoas tomam a creatina, tem gente que fala, meu Deus, estou desesperado, ganhei gordura, mas tem as mais iludidas, as mais iludidas que falam, ih, já ganhei 3 quilos de músculo aqui, essa creatina é boa, né? E não, isso não é gordura nem músculo, isso é água. E isso não é uma retenção, isso é um fator necessário, porque a quantidade de água que acontece, né, ela não é de retenção, porque ela é intramuscular. Para essa creatina entrar no músculo, ela precisa de molécula de água, de H2O. Então, voltando àquela analogia do estádio de futebol e o show que vai acontecer, né? É como se a pessoa que entrasse sendo a creatina, ela precisa do ingresso impresso para entrar, que seria a água. Então, sem o ingresso, a pessoa não entra. Sem água, a pessoa não entra. A creatina não entra no músculo. Então, não engorda, não é retenção, não causa nenhum desses problemas. Isso é um grande mito. E quando acontece, que não é na maioria das pessoas, estima-se que de 22% a 30% das pessoas possa ter um ganho de até 800 gramas, que é muito pequeno também na balança. Isso acontece apenas nos primeiros 21 dias, nas primeiras 3 semanas. Logo depois, isso se normaliza e já não acontece mais. Muito bom. Mais um mito ou verdade? A creatina faz cair o cabelo? Ah, eu achei que ia faltar esse daí. Eu tava me coçando aqui para poder falar desse mito, ainda bem que ele chegou. E esse também tá na lista dos maiores mitos, né? Que também não é uma verdade. Isso surgiu de uma origem de um estudo científico muito mal interpretado e ganhou muitos holofotes, mas, óbvio, a ciência veio, inclusive recentemente, há 2 meses atrás, com a publicação de um estudo mostrando que 12 semanas, 3 meses de suplementação de creatina, eles avaliaram questões hormonais, avaliaram questões dermatológicas, fizeram testes de espessura do cabelo e não viram nenhuma alteração com a suplementação de creatina. Então, creatina não causa queda de cabelo. Que mais de mito?
Olha, mitos da creatina são grandes, né? Quando a gente fala desses efeitos colaterais, tem um estudo muito legal, que foi publicado agora também em 2025, que traz esse respaldo pra gente do quanto a creatina ela é segura. Eles investigaram um banco de dados de mais de 28 milhões de questões relacionadas à suplementação e efeitos colaterais. Apenas 240 citavam a palavra creatina. E desses 240, apenas 3 era com creatina isolada. Os outros era, é creatina, mas eu também tomava um outro pré-treino, mais 1 milhão de coisas, então não dá nem para saber se é a creatina. Mas se a gente analisa esses 240, a gente está falando que a chance de ter um efeito colateral com a creatina é de 0,00007%. A chance de ter um efeito colateral da creatina é de 1 a cada 128 mil pessoas que consomem creatina. Ou seja, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que ter um efeito colateral de creatina, porque a probabilidade ela é muito pequena. Muito bom, Pedro. Que bom ter você aqui para desmistificar todos esses mitos. Que bom a Pura Vida para compartilhar com a gente tantos estudos científicos, né, da atualidade dessa suplementação de creatina tão necessária, né, para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para a nossa saúde muscular, memória, cérebro. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença nesse encontro. Eu que agradeço. Amo falar de creatina. Suplementação de creatina, eu brinco que deveria estar na água, né? Porque é um nutriente que nós não consumimos através da alimentação. Nós precisamos de aproximadamente 5 gramas de creatina por dia e 94% das pessoas no mundo inteiro não consomem nem 0,8 gramas de creatina por dia. Ou seja, é extremamente importante a suplementação para termos todos esses benefícios da creatina, que eu falo que vai desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida, porque a gente tem efeitos positivos da creatina na fertilidade até o processo de longevidade. Então, dentro desse contexto de preservar a massa muscular para a longevidade, uma mulher no período de menopausa poder cuidar da sua massa muscular, cuidar da sua saúde óssea, tudo isso a ciência já demonstrou resultados positivos com a suplementação de creatina. Então eu falo que a creatina ela deixou de ser um suplemento para quem quer ficar fortão, apenas para quem quer ganhar massa muscular, e ela se tornou um suplemento para a família inteira. Então, quando a gente tem aquele almoço de domingo com a família inteira, com todas as faixas etárias da família, todas as fases da vida reunidos naquele almoço de domingo, né? Clássico familiar, todas aquelas pessoas que estão na mesa se beneficiam da suplementação de creatina, cada um com seus benefícios específicos às suas fases da vida. Tem que colocar em cima da mesa. Tem. Vocês estão ouvindo? Tem que colocar a creatina em cima da mesa no almoço de domingo. Eu brinco que o brinde de domingo no almoço em família tinha que ser um brinde com creatina, que vai fazer bem para todo mundo que está ali almoçando. Ah, muito bom. Bom, um brinde também à Pura Vida esses 10 anos, e eu gostaria de agradecer a cada um que esteve aqui com a gente nessa nossa live, ficou até o final do encontro aqui com o Pedro. E agora que você já sabe, né, como a creatina pode transformar a sua saúde, quando e como usar de um jeito certo, eu prometi uma coisa no início, né? Vocês lembram? Chegou a hora de você receber o seu presente. Então, além dos descontos incríveis que estão já acontecendo no site da Pura Vida, quem está aqui nos assistindo até agora vai ganhar um benefício extra para garantir a sua creatina e dar aquele up na saúde. Então, a compra no site, utilizando o cupom, presta atenção, gente, o cupom ENERGIA30, cupom ENERGIA30, tudo junto, sem espaço, você ganha 30% de desconto em todas as nossas creatinas, na monohidratada e CreaPure, mais o frete 100% gratuito. Agora, atenção, esse cupom é válido por tempo limitado, ou seja, só até hoje à meia-noite. Hoje, sim, dia 15 de junho, meia-noite, se você colocar lá no nosso site Energia 30, você vai receber 30% de desconto na nossa creatina. Esse é o nosso presente para você
em função dos 10 anos da Pura Vida. Agora é super importante, né? Esse cupom não é cumulativo com outras promoções que necessitem também de cupom. Pode ir lá, aproveite, faça a sua compra, aproveite a creatina. E Pedro, mais uma vez, muito obrigada por todo esse bate-papo, por ter estado aqui com a gente, pelas explicações claras, práticas, descomplicadas. Foi muito bacana. Um agradecimento a você e a você que esteve aqui e assistiu até o final dessa live. Um prazer enorme ter todos vocês com a gente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Agora, eu tô falando que a gente está fazendo 10 anos aqui da Pura Vida, então amanhã tem muito mais. Às 19 horas, a gente volta para falar sobre um tema super importante: proteína. Por que cada vez mais as pessoas estão consumindo e como escolher a ideal para você? A nossa convidada especial é a Roberta Carbonari, nutricionista. Eu te espero aqui. Boa noite e até lá!